Vamos para mais um vídeo do canal Marcionito. O nome do nosso vídeo é Como Surgiu a Bíblia. Boa noite. A maioria dos católicos e evangélicos que tem esta Bíblia como regra de fé, acreditam que a Bíblia tenha caído do céu com capa dura e zíper, momentos depois da morte e ascensão de Cristo. Eles não conhecem os bastidores sórdidos que se percorreu até chegar à Bíblia que temos hoje. Será que a Bíblia é a infalível palavra de Deus? Questionar a inerrância da Bíblia ainda é um tema proibido entre os membros das igrejas em seus seminários. Questionar a santidade, infalibilidade, exatidão e conteúdo da Bíblia não deve ser visto como negação da existência de Deus ou da fé cristã. Questionar sua validade, concentrando-se principalmente no Novo Testamento, não está se fazendo nada além do que todo o cristianismo fez antes da canonização final em 367 d.C. Sim, esta Bíblia foi confirmada pelo Papa Atanásio no ano de 367 d.C. Antes desta data ela sofreu muitas mutações, perguntas, questionamento, interpolações e adulterações. A própria ortodoxia floresceu e existiu sem um texto acordado antes deste tempo. A Bíblia provou ser uma fonte de encorajamento, força, conforto e inspiração para seus leitores. Isso não é negado. No entanto, há partes da Bíblia que é difícil acreditar que trouxeram encorajamento, força, conforto e inspiração. Por outro lado, homens e organizações têm usado a Bíblia como uma fonte de criação de credos e doutrinas para obter o seguinte: poder, dinheiro e fama, construindo sua própria Torre de Babel. Formar credos e doutrinas e depois impô-las a outros cristãos é errado, muito errado. Esta Bíblia, em vez de unir os cristãos, credos e doutrinas, tem uma longa história de separar cristãos e até dividir famílias. Na última contagem, havia mais de 33.800 denominações. A taxa de investigar uma denominação por dia, um indivíduo teria que gastar mais de 93 anos para investigar todas elas. Conforme tabela anexa, a gente vai ter 55.000 denominações até o ano de 2025. O interessante é que cada uma diz que a sua é a certa e a do outro é errada, porém todas são baseadas nesta Bíblia que temos. Isso me remete a pensar que se cada tira a sua doutrina da Bíblia devido seus pontos de contradição, desculpa eu falar, mas ela então mais parece com uma colcha de retalhos. Você pode confiar na Igreja Católica Romana como a autora deste Bíblia? Não importa como você responda a essa pergunta, a verdade é que tem bilhões de pessoas no mundo que confia na Igreja Católica Romana como a formadora e preservadora da Bíblia. Irineu, 130 a 200 da era cristã, foi bispo de Lyon de 177 a 200 da nossa era cristã, teólogo e escritor anti-herético. Reivindicado por ambos os católicos romanos e protestantes como seu progenitor, Irineu enquadrou o conceito católico de autoridade. Enciclopédia sobre Religião, página 280. A Bíblia, os primeiros inícios deste processo. Canonização pode ser discernida já em Irineu. No ano de 180 da nossa era cristã, ele já tinha uma lista de uma possível Bíblia. Quão confiável é Irineu? Irineu afirmou ter sido aluno de Policarpo, que havia sido aluno de João. Os historiadores geralmente aceitaram sua reivindicação. Irineu ensinou Jesus, ministrou por 20 anos, e ele tinha mais de 50 anos quando morreu. Irineu ensinou o batismo infantil. Irineu ensinou a ressurreição do corpo. Irineu escreveu que Papias era um estudante do apóstolo João. Eusébio refuta isso em seu livro História da Igreja. 300 d.C.F. Embora houvesse muitos evangelhos diferentes circulando na época, Irineu afirmou que o número aceito dos evangelhos seria limitado a 4. Isto foi baseado em sua crença de que havia apenas 4 ventos. Historiadores, Igreja Católica Romana, deram a ele a alta honra de ser chamado de pai da Igreja. A seleção dos evangelhos canônicos foi feita no Concílio de Nicéia no ano 325 da nossa era cristã e ratificado no de Laodiceia no ano 363 da nossa era cristã. O modus operandi, ou o processo utilizado para distinguir entre textos verdadeiros e falsos, foi, segundo a tradição, o da eleição milagrosa.
A história de como os 4 evangelhos de Marcos, Mateus e Lucas e João foram escolhidos pela Igreja como autênticos e inspirados dentre os mais de 100 que então existiam é muito interessante e ridícula. Um dos critérios da escolha foi o dos milagres. Foram apresentados, de fato, 4 versões para justificar a preferência pelos 4 livros canônicos. Primeiro, depois os bispos terem rezado muito, os 4 textos voaram por si sós e foram pousar-se sobre um altar. Segundo, puseram todos os evangelhos em competição sobre um altar e os apócrifos caíram ao chão, enquanto os canônicos não se mexeram. Terceiro, depois de escolhidos, os 4 foram colocados sobre o altar e não foram para o chão. Quarto, o Espírito Santo, na forma de uma pomba, penetrou no recinto de Niceia e pousando no ombro de cada bispo, sussurrou a cada um deles quais eram os evangelhos autênticos e quais os apócrifos. Esta última versão revelaria, além do mais, que uma boa parte dos bispos presentes no concílio eram surdos ou muito incrédulos, visto ter havido grande oposição à seleção, por voto majoritário, que não unânime, dos 4 textos canônicos atuais. Rodrigues, 2007, p. 68, Rifo Nosso. Este fato foi chamado do sussurro da pomba. Você já se perguntou por que nenhuma das 27 cartas originais completas do Novo Testamento nunca foram achadas? Vemos na histórias outros escritos muito mais antigos preservados. Nenhuma palavra de qualquer carta original completa do Novo Testamento foi descoberta. Provar a validade do Novo Testamento pode ser comparado a provar que alguém é culpado de assassinato sem um corpo morto. Ainda mais difícil. Tentar provar a validade de cada livro do Novo Testamento leva a uma tarefa ainda mais complicada e impossível de validar todo e qualquer verso. Você sabia que a pessoa que é acreditada com a ideia de formar um Novo Testamento foi rotulada de herege, Marcion de 65 a 160 da nossa era cristã? Ele acreditava que todos os escritos do Novo Testamento eram falsos ou tinham sido adulterados? Concentrar-se nas declarações feitas sobre Marcion como negativas é dar credibilidade a seus inimigos ou àqueles que apenas repetiram o que seus inimigos disseram sobre ele. Por exemplo, Tertuliano escreveu 5 livros contra Marcion, embora Tertuliano não conhecesse Marcion, que estava morto há mais de 50 anos na época em que Tertuliano escreveu seus livros. Durante sua vida, Tertuliano mudou sua posição muitas vezes e também é possível que ele tenha mudado de opinião sobre Marcion antes de morrer. Isso também pode ser dito de outros, como Orígenes e até mesmo Irineu, que escreveu contra Marcion. Entretanto, como a questão foi levantada sobre a validade e a confiabilidade da escritura antes de 140 da nossa era cristã, a exatidão de cada verso de cada letra do Novo Testamento teria que ser provada a ter existido antes de 140 DC. No entanto, mesmo que isso possa ser feito, o que não é possível, é impossível concluir que Marcion estava errado e que uma escritura citada é válida sem que se tenha os originais. O jogo da inerrância da Bíblia é um jogo de diversão, que tem sido jogado nas massas pelos defensores da infalibilidade das Escrituras, citando alguém depois de 140 da nossa era cristã, com uma data antes de 140. Porém a verdade é que não havia nenhum cânon existente antes de 140 da nossa era cristã. Marcion fez sim o primeiro cânon com 11 livros, que os pais da Igreja fizeram o possível e o impossível para esconder esta verdade. Outra tântica da ortodoxia católica é citar uma escritura verificada, como 2 Timóteo capítulo 3 versículo 16, toda a escritura é dada por inspiração de Deus. Este versículo é uma tentativa para validar o restante as escrituras sem que se tenha os originais. Na época em que 2 Timóteo foi escrito, as cartas do Novo Testamento ainda não tinham sido canonizadas. Se este versículo pudesse ser validado, o que não pode, 2 Timóteo 3 verso 16 na melhor das hipóteses, a palavra escrituras pertenceria apenas ao Antigo Testamento. 2 Pedro capítulo 1 verso 21 é outra escritura favorita dos que tentam validar a inerrância desta Bíblia. Coloque sua fé em Deus, o verdadeiro, o Deus incognoscível, e não na Igreja Católica Romana ou em qualquer de suas filhas.
Hoje, com o advento da internet, temos a capacidade de saber bem mais que um Papa católico. Então, para que ficar no quadrado desta Bíblia que se prova por A mais B a sua falta de inerrância? Pois ela foi escolhida por bispos católicos. Acreditar na sua inerrância é acreditar que esses bispos estavam isentos de qualquer influência externa, tanto religiosa ou política, e estavam super cheios do Espírito Santo, ao ponto de escolher diante de centenas de escritos quais auques deveriam estar ou não na Bíblia. Temos hoje como sair fora do quadrado ou quadro, para ver como é a sua moldura. Hoje temos a Biblioteca de Nag Hammadi, que temos os evangelhos que os católicos rejeitaram no seu cânon, e também temos em curso a reconstrução da Bíblia marcionita. Vamos sair do quadro para ver como é a moldura. Boa noite.